Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um conteúdo, mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui no nosso canal, curta o nosso conteúdo. Se fizer bem para você, fará bem para muito mais pessoas. Então compartilhe também para os seus contatos, assim o Instagram entende que esse conteúdo é relevante e poderá mostrar para mais pessoas ainda. Se inscreva, aperte o botão do sininho e semanalmente você terá a notificação de um novo conteúdo para você. Tudo isso pensando no seu crescimento, no seu desenvolvimento, seja ele pessoal ou profissional. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, treinadora comportamental, escritora e palestrante e falo a respeito de vários assuntos, principalmente do ponto de vista comportamental e psicológico. E hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito importante que é o mal do século. É isso mesmo, o mal desse século 21, que é a ansiedade. Neste dia de hoje que eu estou gravando este vídeo para você, 27 de abril de 2020, nós estamos enfrentando a pandemia do coronavírus, o novo coronavírus, e estamos hoje em quarentena, confinados em casa. Então imagine só que a ansiedade tem sido um assunto muito falado, as pessoas têm trazido muitas queixas a respeito da ansiedade dentro de casa e tendo muitos sintomas. Aqui eu estou com o meu Instagram aberto e no direct as pessoas trazem alguns comentários. Doutora, eu fico cutucando a unha com muitos picos de irritabilidade. Estou com 16 anos e tenho hoje muito sofrimento enquanto a ansiedade. Preciso de ajuda. Outra pessoa disse que agora na quarentena tudo piorou para ela. Ela vem sentindo uma sudorese, aonde o suor escorre pelo corpo inteiro e ela não sabe controlar isso. Também outra pessoa trazendo a questão da história dela, que ela sentiu muito estresse no trabalho por uma questão abusiva do chefe, chegou a ter hipertensão, hoje toma calmantes, sofre de síndrome do pânico, mas ela precisa melhorar ainda mais. Também nós temos mais pessoas aqui trazendo outros comentários sobre a ansiedade. Uma pessoa traz aqui que ela sofre de transtorno de ansiedade diagnosticado e ela se sente muito sobrecarregada, ela quer controlar todas as coisas, não consegue relaxar. E depois que o marido abandonou ela, eles se separaram, tudo vem ficando muito mais difícil. Outra pessoa diz que está sem força, que sofre de crise de ansiedade, vem lutando sozinha, não vem contando para ninguém. E ela percebe que isso tomou conta do corpo, não consegue manter o controle, sente o perigo em todo momento, com taquicardia, diarreia, tremores e dispneia, e está sem força, pedindo ajuda. Entre outras pessoas também, nós temos aqui a Cris, que inclusive ela me autorizou dizer o nome dela. Nós viemos conversando aqui através do direct e ela diz que ela tem muita ansiedade, síndrome do pânico e não tem estrutura emocional para superar esta pandemia. Já foi ao cardiologista, está tomando remédios também para ansiedade, que desde a juventude ela sofre de ansiedade, tem muito medo de se relacionar, chega a ter medo de estar com pessoas, sente até falta de ar, tem consciência de que é ansiedade, mas não consegue ficar quieta, está sempre em movimento, se mexendo com as pernas, com as mãos, sempre muito agitada. É uma história que tem muito medo, até de namorar. Sente falta de alguém, mas é muito difícil para ela. E diz que tudo começou com a história de vida dela e que ela está precisando de ajuda emocional.
sente também uma baixa autoestima. E a lista é enorme aqui de pedidos de ajuda, queixas, sintomas a respeito da ansiedade. Pessoal, a ansiedade é algo que nós comentamos popularmente, vamos falar assim, né? Popularmente falada, como quando a gente se relaciona a vários distúrbios emocionais e mentais que causam nervosismo, irritação, mau humor, medo, desespero, insônia. Mas eu quero começar a falar da ansiedade aqui com vocês, falando sobre a questão que toda vez que nós desfocamos a nossa atenção para o presente e nós levamos a nossa atenção para algo que ainda não aconteceu e desfocamos desse nosso presente e vamos para esse momento que ainda não aconteceu, nós experimentamos uma ansiedade. Psicologicamente, aqui eu quero trazer 2 pontos relevantes. O primeiro é que nós nos preocupamos, ou seja, o cérebro ele fica ocupado previamente a algo que ainda não aconteceu. É uma ocupação da sua mente, os pensamentos ficam ali ocupando o seu cérebro previamente aos fatos que você não pode controlar, que ainda não aconteceu. E o segundo ponto é não aceitar o presente, porque uma vez que nós estamos com a nossa atenção voltada ao que ainda não aconteceu, o presente ele fica não aceito. A pessoa nega o seu presente, que é exatamente aquilo que ela pode controlar, o aqui e o agora. E ela tira o foco desse presente, então ela não aceita. Então nós temos 2 pontos aqui do ponto de vista comportamental: olhar para o futuro, para algo que ainda não aconteceu, e negar o presente, que é algo que está acontecendo e está sob seu controle. E esse segundo ponto é o mais relevante porque ele é o fator, um dos maiores fatores da infelicidade, porque a nossa mente ela fica vagueando entre as coisas que não estão no nosso presente. Isso é um grande fator, uma grande causa da infelicidade, vaguear. Então eu quero que você tome atenção a este ponto aqui, que é um ponto nevrálgico do assunto da ansiedade. Toda vez que eu não estou focado no nosso presente, eu estou negando a realidade e isso faz com que eu vagueie o meu pensamento para outros momentos, seja do passado ou seja do futuro, e isso me traz aí uma certa ansiedade, porque eu não controlo outros tempos, apenas o agora. No livro Uma Mente Persistente, que é o meu livro, e se você não conhece o meu livro, eu vou deixar aqui num link abaixo do vídeo para que você possa entrar lá, conhecer o resumo do livro, entender. Tem até as fotos de quando eu autografei, nós fizemos o lançamento do livro. E também, se você quiser adquirir o seu livro, poder presentear alguém, também nessa página você poderá fazer, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui abaixo para que você possa visitar a página do nosso livro. Esse livro se chama Uma Mente Persistente. Lá eu conto a respeito do Earl Nightingale, que ele diz sobre um militar que fez uma pesquisa durante anos da sua função com homens e mulheres, e ele fez anotações em relação ao que eles se preocupavam, as preocupações que eles tinham. E ao longo de um tempo, passado um tempo, ele foi investigar a respeito daquelas preocupações. E aqui tem alguns dados muito interessantes para a gente analisar. Em relação a todas essas preocupações que as pessoas falaram para esse militar, 40% eram coisas que nunca aconteceram. Nunca aconteceram, ou seja, 40% daquelas preocupações relatadas jamais vieram a acontecer. 30% eram referentes a coisas do passado e que já não poderiam
mais ser alteradas, então não poderiam ser mudadas. 12% dizia respeito aos aspectos desnecessários enquanto à saúde, então não era necessário pensar a respeito disso enquanto à saúde. E 10% eram preocupações relativas a coisas sem a menor importância, coisas fúteis, que não tinham nenhuma relevância e impacto de valor para essa pessoa. No total disso tudo, se você já somou, sobrou aí um 8%. E 8% das preocupações relatadas, sim, de fato foram verdadeiras. O que eu quero dizer para você é que 92% das nossas preocupações nós não temos controle. Apenas um 8% das nossas preocupações, sim, nós temos o controle, são verdadeiras. Então, de tudo que nós nos preocupamos, esta amostra de pesquisa nos traz que apenas um 8% de fato está aqui nas nossas mãos e nós temos as rédeas em nossas mãos para fazer algo a respeito. E se você for parar para pensar a respeito de problemas, coisas que de fato acontecem, que são realmente importantes, são aqueles que nunca passaram na nossa mente. A gente é pego de surpresa, desprevenido. E aqueles que também a gente não teve tempo de pensar a respeito, a gente estava muito ocupado para observar o que estava acontecendo na nossa vida e de repente é de fato um problema a ser resolvido e nós nunca nos preocupamos. Então, por isso, existem aí esse 92% das preocupações que não vale a pena a gente ocupar nosso cérebro com isso. E preocupação está totalmente associada à ansiedade. A ansiedade é a preocupação em relação a fatos que ainda não aconteceram, com uma tensão de medo, de ameaça e perigo. Olha que interessante aqui uma curiosidade a respeito da ansiedade em relação ao trabalho, uma pesquisa que foi feita no Instituto ISMA do Brasil, que tem a ver com pesquisas referentes ao âmbito profissional, e diz assim que 80% dos profissionais sim apresentam traços de ansiedade, 80%. 78% dos profissionais já tiveram crises de raiva e agressividade. 65% dos profissionais se consideram ansiosos e estressados, num nível de regular a péssimo. 30% dos profissionais confessaram até sofrer o burnout, que é um desgaste físico e mental desencadeado pelas pressões de trabalho. E 80% dos profissionais se dizem desmotivados. Então, tudo isso é um âmbito favorável para a ansiedade. Mas veja bem, existe a ansiedade do bem e existe a ansiedade do mal, né? A ansiedade do bem, que a gente popularmente conhece, que é essa ansiedade está tudo bem com ela, que é a ansiedade normal, ou seja, está dentro de uma normalidade. Essa ansiedade, ela tem a ver com as situações do dia a dia. É normal a gente ficar com uma certa ansiedade frente a expectativas de uma data comemorativa, diante de um evento, de um aniversário, de uma viagem, uma entrevista de emprego, talvez algum exame de saúde, uma consulta médica, uma reunião de trabalho, ou seja, situações do dia a dia que nos geram expectativa. De repente, se você for fazer uma reunião, falar em público, tudo isso gera uma ansiedade que é considerada normal. Por quê? Porque ela não atrapalha a sua rotina, ela apenas desencadeia uma certa sintomatologia que vai passar, ou seja, é rápida, tem uma duração muito curta e não afeta a sua rotina ou não afeta as suas tarefas, seus compromissos. A antecipação, moderadamente, ela é importante. Por quê? Veja bem, a nossa espécie, para que ela sobrevivesse, e ela sobreviveu e nós estamos aqui e ela evoluiu, a nossa espécie, ela
aconteceu isso por quê? Porque ela teve ansiedade. Então é a ansiedade boa, a ansiedade do bem, que é a ansiedade que faz a gente entender, se antecipar a um futuro que talvez possa ser uma ameaça e reagir. Funciona como um alerta ao futuro. Essa é a ansiedade normal. Então, quando ela é moderada, faz a gente reagir. Imagina lá os nossos ancestrais na caverna. Se eles não tivessem reagido aos animais ferozes, se eles não tivessem tido estratégias para lidar em meio à selva, a sobreviver, nós não estaríamos aqui para contarmos a história, não é mesmo? Então, essa é a ansiedade do bem que nos leva a sobreviver, que nos leva a fazer algo a respeito. Nos faz levantar da cama, nos faz ir trabalhar, nos faz resolver um problema, nos faz reagir. Veja bem, a nossa espécie, ela foi criada para sobreviver, dentre outras coisas, procriar também. E dentro disso nós vamos ter aí necessidades para que a gente possa sobreviver. Temos necessidades psicológicas, fisiológicas, desde comer, dormir, poder ter as nossas necessidades básicas de relacionamento, de poder pertencer a um grupo. Então são várias necessidades. E para que a gente possa abastecer, suprir essas necessidades, o ser humano ele vai se motivar por dois viés, tá? Serão duas motivações. Ou o ser humano vai se motivar para poder se aproximar de uma oportunidade ou fugir de uma ameaça. Então, nós vamos viver condicionados em relação a essas duas motivações para que a gente possa abastecer nossas necessidades, que vai ser vencer os desafios, ou seja, correr atrás dessas oportunidades, ou evitar perdas, evitar prejuízos, que é realmente fugir do perigo e das ameaças, né? E por isso, graças a essa ansiedade, essas duas motivações, nós estamos aqui para contarmos a história. Agora, quando é uma ansiedade patológica? Quando nós começamos a ter um prejuízo nas nossas faculdades cognitivas, faculdades até motoras, quando começa a abalar a nossa rotina, quando dura por muito tempo, a sintomatologia é mais intensa, e aí sim a gente pode falar que é uma ansiedade que está fazendo mal, que ela saiu da normalidade e ela passou a ser patológica. Mas deixa eu explicar para você como acontece no nosso cérebro. Quando a gente vê, ouve ou vivencia qualquer experiência que traz para a gente uma percepção de uma situação muito ameaçadora, de perigo, seja uma pessoa gritando, uma pessoa buzinando, um animal feroz, sei lá, vi uma cobra, vi um rato dentro de casa, aconteceu alguma situação de que eu tô cruzando a rua e vejo um carro vindo no meu sentido rapidamente. Todas as situações que a gente considera ameaçadora, que a gente vê, ouve ou experimenta, acontece no nosso cérebro um estímulo, são gatilhos. Então o nosso cérebro, ele tem na região central dele uma amígdala, a gente chama de amígdala do cérebro, não tem nada a ver com a nossa amígdala da garganta. Essa amígdala, o que ela faz? Ela está nessa região central, que é a zona da ansiedade, essa região da ansiedade, que faz com que ela dispare um comando para quê? Para que a nossa parte suprarrenal ali produza adrenalina e cortisol, ou seja, ela deflagra uma descarga adrenérgica, um impulso, a amígdala descarga um impulso eletromagnético e faz com que o cérebro entenda que está sob ameaça e perigo, e aí ele produz uma alta dose de adrenalina e também de cortisol. Isso e sem que a gente perceba, tá, gente? Isso de forma automática. E isso vai fazer com que a gente reaja, ou que a gente enfrente, ou que a gente fuja da situação.
e nesse sentido o músculo contrai, o ritmo cardíaco ele aumenta, a respiração fica ofegante, e aí o nosso corpo reage, ou ele enfrenta ou ele foge. Então, isso é algo para a nossa sobrevivência. Então, para que você entenda que essa amígdala, quando ela fica com essa descarga adrenérgica o tempo todo, automaticamente, ou seja, não está acontecendo nada, mas eu já acordo com ansiedade, eu faço minhas atividades com ansiedade, eu fico com irritação, eu tenho vários sintomas que eu já vou falar para vocês, é porque essa região da amígdala, ela fica ativada de forma constante, e isso é o que desencadeia um transtorno de ansiedade. E aí é um transtorno, ou seja, um distúrbio, são sinônimos, transtorno e distúrbio de ansiedade. Tem vários tipos. Entre eles, nós temos a síndrome do pânico, fobia social, agorafobia, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, temos o transtorno obsessivo compulsivo. Então, temos vários tipos de ansiedade, de transtornos, distúrbios. E aí precisa realmente tratar, né? E o que causa ansiedade? Eu quero trazer aqui 3 aspectos que causam ansiedade para que a gente possa entender que a ansiedade não é um só motivo, uma só causa. A ansiedade ela é multifatorial, são vários fatores que causam a ansiedade. Então, nós podemos dividir aqui em 3 principais causas, tá bom? Primeiro vamos falar de uma causa, um fator de risco que é o biológico, ou seja, é uma predisposição genética. A pessoa ela tem genes que aumentam a ansiedade, a sensibilidade dela frente a ameaças, frente aos riscos, frente ao futuro. Então, provavelmente essa pessoa biologicamente ela tem uma estrutura química alterada da amígdala, dessa zona central do cérebro, e níveis diminuídos aí de alguns hormônios importantes, que são aqueles hormônios que trazem o bem-estar, trazem o relaxamento, trazem a gente ter atitudes em relação ao alcance dos objetivos, que são em geral a dopamina, a serotonina, a noradrenalina. Então essa pessoa, a estrutura química dela está alterada, tanto a amígdala, que está alterada em relação a essa atividade constante de adrenalina, cortisol e dispara essa descarga adrenérgica, quanto ela ter também faltas de alguns neurotransmissores, lhe falta algumas vitaminas, então assim, biologicamente. Então esse é um fator de risco para a ansiedade, o fator biológico. É importante a gente avaliar esse fator. Outro fator que é o fator histórico, tá? Então, é a história de vida da pessoa, e esse aqui é muito relevante. Por quê? Porque a pessoa ela tem modelos familiares de ansiedade. Então, assim, vamos pensar que é uma cultura familiar de ansiedade, no sentido de ter muito senso de urgência, uma família que tem modelos de regras muito rígidas, uma família que tem cobranças de altíssima performance, uma estrutura, um modelo familiar de perfeccionismo, alguns modelos de punições dentro da família. Se a pessoa não fizer, ela vai ser punida, então ela já é ameaçada com punições, então ela fica com essa sensação de que se ela errar, se algo der errado, ou talvez se não der errado, tem um modelo familiar que pode punir de forma inesperada. Não só a punição também, mas a recompensa, quando a pessoa não sabe que está por vir, é pega de surpresa em relação a recompensas inesperadas. Também situações de traumas que essa pessoa vivenciou durante a sua história, não somente com a sua família, mas talvez um colégio, sofreu violência, bullying, abusos, então tem a ver com os traumas, um histórico de brigas, de privações de prazer. A gente nunca teve muito prazer, nunca teve muito bem-estar, então
também é um fator de risco para desenvolver ansiedade, essa pessoa vai criando crenças limitantes, então ela não acredita. Essa pessoa vai desenvolvendo um histórico de perfeccionismo, de altíssimo controle, de altíssima cobrança. Então, o histórico é muito importante, tá? E um terceiro fator de risco, uma terceira causa de ansiedade, tem a ver com o ambiente. Então, a gente falou do biológico, o histórico e agora o ambiente. O ambiente tem vários fatores, eu vou dividir entre os estressores e os protetores. Então, é a presença de fatores estressores, ou seja, o trânsito, uma cidade muito, sei lá, barulhenta, agitada, um trânsito muito agitado, conturbado, o ambiente de trabalho, uma carga excessiva de trabalho, uma cultura de falta de planejamento dentro da empresa, que é uma correria, os prazos são sempre para a última hora, mudanças bruscas, então acontecem mudanças repentinas sem planejamento. Então o ambiente, tanto de trabalho, também o ambiente familiar, doméstico, quando existem muitas metas de altíssima performance, quando existe também cenários de dificuldade financeira, dificuldade profissional, tá? E até problemas de relacionamento no ambiente. Então, isso também favorece a ansiedade. E a falta dos fatores protetores. Quais são os fatores protetores do nosso ambiente, né? É uma boa alimentação, uma alimentação saudável, com alimentos serotoninérgicos que trazem o bem-estar, com as vitaminas, enfim, fontes de energia para a gente. A falta também de uma atividade física. Então, esses fatores protetores faltam e existem fatores estressores. Então, também entre os fatores protetores, a questão de relacionar-se com a natureza, ter uma atividade espiritual, um relacionamento espiritual. Então, tudo isso são fatores protetores que talvez faltam e isso coloca em risco a saúde emocional e gera ansiedade, ok? Então, 3 aí sintomas, 3 fatores de riscos para que a gente possa avaliar. E os sintomas são vários. Então, desde irritação aguçada, ou seja, a pessoa sempre parece que ela está beirando a um ataque de nervos, né? Preocupação em excesso, sem pensamentos muito acelerados, muito rápidos, pensamentos obsessivos, ou seja, eles vêm sem pedir licença, do nada vêm pensamentos negativos, a falta de concentração, falhas no trabalho, falhas na memória, alterações de sono, alterações de apetite, falta de energia, uma exaustão, um cansaço absurdo, cobranças exageradas, um perfeccionismo. Então, todos esses são o que a gente chama de sintomas psicológicos. E nós temos os sintomas físicos também da ansiedade, que são desde aquela alteração da amígdala, que é esse estímulo que a amígdala fica produzindo constantemente, essa descarga adrenérgica, e aí vai desencadear o quê? Muita adrenalina, muito cortisol, né? Para que essa suprarrenal produza muito, e que é o grande vilão, né? A pessoa vai ter uma exaustão, vai viver estressada, vai viver nervosa. Mas fisicamente os sintomas são sudorese, taquicardia, uma boca seca, a temperatura do corpo pode tender a oscilar, aumento de peso, obesidade, pressão arterial alterada, hipertensão, pressão cardíaca também. Quando acontece a resistência à insulina, que é a diabetes, aumento aí dos telômetros, que são os cromossomos responsáveis por envelhecer a gente. Então a pessoa apresenta um envelhecimento precoce, tontura, zumbido no ouvido, formigamento, queimações no corpo, o corpo arde, algumas
regiões do corpo, calafrios também, desconforto no corpo, dores musculares, dores no estômago causando ou uma diarreia ou prendendo o intestino, queimação no estômago, enfim. E tem várias doenças mesmo que são desencadeadas pela ansiedade, doenças digestivas, cardíacas, que tudo começou com a ansiedade, vem desencadeando e acontece de fato um problema físico, existe de fato por exames diagnosticado um problema de saúde. Então, até um dado em relação ao nosso Ministério da Saúde que traz que a causa, as pessoas que vão até um posto de atendimento, a uma clínica, num pronto-socorro, mais de 80% dos problemas são ocasionados pela ansiedade e o estresse. Então, fica aí a dica que a gente pode prevenir muito problema de saúde apenas tratando e cuidando com muita atenção à nossa ansiedade. Todos nós temos ansiedade, é importante você passar por um autoconhecimento. E aqui eu quero ir concluindo para que a gente fale do tratamento da ansiedade. Primeiro começa com uma atividade física, né? De fato, quando você tem a queima, a combustão, o cortisol cai, aumenta a produção de serotonina, dopamina, endorfina. Então, assim, o seu sistema biológico melhora muito, o seu sistema químico melhora muito com a atividade física e é imediato. Então, assim, a prática de uma atividade física é um tratamento que deve estar dentro de um protocolo, um plano de tratamento da ansiedade. E é uma prevenção também, a gente trata a causa. Alimentação serotoninérgica, rica em proteínas, em vitaminas que estimulem uma energia, um bem-estar, antioxidantes para combater aí o cortisol. Também técnicas terapêuticas como meditação, yoga, as técnicas de mindfulness, que é a atenção plena, que faz você se concentrar no agora. Então você consegue ter uma meditação de mindfulness que faz você ter uma atenção plena no agora. Isso ajuda muito para que a mente não vá devagar em relação ao que não aconteceu ainda ou gerar uma preocupação. Também algumas técnicas terapêuticas como a gratidão, no final do dia você fazer o exercício de do que eu sou grata hoje, o que eu posso agradecer e listar mesmo o que foi bom hoje, agradecer os 10 motivos principais. A psicoterapia, que é de fato um tratamento de ouro, tá? Nós temos pesquisas que mostram que pessoas com ansiedade com tratamento de psicoterapia, a taxa de melhora é de 90% e a recaída da ansiedade é de apenas um 20%. Então, a psicoterapia que vai ajudar você a regular as distorções cognitivas, as crenças limitantes, ressignificar sua história, fazer uma mudança de hábitos, buscar a flexibilidade da mudança, que você entenda que é importante você mudar através desse autoconhecimento, então com ações. Então é fantástico, é um tratamento de ouro a psicoterapia. Há também a associação farmacológica, que eu quero dividir em 2 tipos de fármacos, né? Os calmantes e os antidepressivos, tá? Então, assim, o ideal que é para tratar a ansiedade são os antidepressivos. Os antidepressivos, eles têm uma preferência de que eles estimulam a produção da serotonina, que é esse neurotransmissor que traz o bem-estar, o relaxamento, o lado de saúde para o nosso cérebro. Então, ele entende que está tudo bem. E o antidepressivo, ele aumenta essa produção, ele ajuda quimicamente nesse aumento de produção da serotonina. Embora ele tenha uma demora em produzir seu efeito, em alguns casos levam até 6 semanas para que realmente o paciente sinta que ele está estabilizado em relação às suas emoções, mas ele
ele é benéfico, porque ele não vai causar vício e pode-se fazer um plano de começo, meio e fim. Então é muito importante, se você for a um psiquiatra, que você fale com ele em relação ao plano de tratamento, um começo, um meio e um fim. O ideal é que a gente suspenda depois o antidepressivo, você não precisa ficar com ele o resto da vida, tá? Pelo contrário, ele é apenas um suporte. Você fazendo todo esse protocolo de tratamento interligado, sistêmico, com alimentação, esporte, psicoterapia e ajuda de um fármaco, provavelmente em meses você terá suspendido o antidepressivo. E o antidepressivo ele tem uma taxa de melhora do caso da ansiedade de 75%, e a pessoa tende a recair na ansiedade apenas de 35% é a recaída quando se usa o antidepressivo. Agora, com relação ao tratamento farmacológico com calmantes, que às vezes a pessoa fala assim, eu não vou aguentar esperar o efeito do antidepressivo, passou uma semana, não mudou nada, passou 2 semanas, eu não estou me sentindo controlado. Então, pode-se colocar algum calmante, que são os benzodiazepínicos, né? Então, vamos falar aí que são os bromazepams, os alprazolams, os lorazaprams também, né? Lorazopram, que são remédios que vão ser ansiolíticos, calmantes. E de fato, eles têm um efeito muito rápido, é gostoso, alivia na hora, né? Mas eles são altamente viciantes e são altamente prejudiciais para a saúde como um todo a longo prazo. Por isso que a pessoa pode talvez inserir algum calmante, algum ansiolítico no começo do tratamento, e quando o antidepressivo, juntamente com o antidepressivo, e quando o antidepressivo começar a fazer efeito, suspende o calmante, o ansiolítico. E aí fica apenas com o antidepressivo, tá? Bom, aí tem a ver com o médico, mas o que eu quero falar é que os calmantes, eles têm uma taxa de melhora de 60% e uma recaída de 90%. Se uma pessoa tratar a ansiedade apenas com calmantes, a hora que ela suspende, ela recai no quadro de transtorno de ansiedade. Então, assim, é melhor a gente ir pro antidepressivo, que tem uma recaída de 35% e uma melhora de 75%, e associar com a psicoterapia, que tem uma taxa de melhora de 90% e de recaída 20% apenas. Associar com a alimentação, com a atividade física, com técnicas terapêuticas. Também nós temos os estímulos eletromagnéticos que fazem no dorso frontal, que é a nossa região mais evoluída do cérebro, e que começam a ativar essa parte frontal, inibindo o centro da ansiedade, que é a parte mais, vamos dizer, mais arcaica, mais primata do nosso cérebro, que é essa região de trás. E também nós temos a respiração diafragmática, que ela é super útil para que você possa aumentar a oxigenação do seu cérebro, e isso ajuda com que a amígdala também entenda que está tudo tranquilo frente a qualquer situação. Então você pode fazer essa respiração. E essa respiração ela é muito simples, você inspira pelo nariz, inflando o seu abdômen, e um truque para isso, coloca a mão no seu peito e a mão no seu abdômen, para que você sinta de fato o abdômen inchar. Então você sobe o seu abdômen quando você inspira e você desce o seu abdômen quando você expira. Inspira por 4 segundos aproximadamente e expira por 6 segundos. Você pode até inspirar mais ainda. A ideia é que você esvazie mais os seus pulmões para que você reduza o máximo de dióxido de carbono, que é uma toxina que fica dentro das nossas vias respiratórias. Então é isso. Essa técnica também ela é muito importante, você pode fazer a qualquer hora, a respiração, uma pausa durante o dia, amanhã ou à tarde ou à noite, você pode fazer uma série de 10 respirações, 2 séries, até 5 séries, fazer 50 respirações diafragmáticas, e você vai perceber imediatamente o efeito instantâneo de relaxamento,
tá bom? Então, é isso. Espero ter ajudado. Fica aqui o convite para que você acesse o nosso blog também, possa fazer a leitura deste conteúdo, que está lá em detalhes também. Se me escapou alguma informação, está lá para que você possa fazer uma leitura e um estudo e aprender, porque se você quer tratar a ansiedade, é muito importante que você entenda a causa dela. E lembre-se que não vale só remediar, tratar os sintomas, mas é importante você buscar a causa e tratar a causa disso também, tá bom? Então fica aqui essas dicas, eu espero que eu tenha ajudado você. A gente se vê no próximo, então, conteúdo. Tchau, tchau!